Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui num cenário diferente. Estou aqui com o meu colega de curso, Germano. E hoje a gente resolveu fazer, então, um vídeo falando um pouquinho sobre ficção científica, abordando assim, temas mais gerais também, não apenas se restringindo a livros, mas também a filmes, a matérias, esse tipo de coisa. Germano, se apresente para a galera. Bem, meu nome é Germano Freitas, como o João já disse, sou colega dele de curso. E sempre gostei de ciências, comecei muito jovem, muito criança ainda assistindo Star Wars. Eu tenho que assumir que eu gosto dos primeiros filmes, dos episódios 1, 2 e 3. Ficção científica sempre foi importante pra mim porque eu peguei o gosto cedo por ciências e ficção científica sempre foi uma forma de rever, reanalisar a sociedade num cenário fictício, mas ainda baseado em coisas reais. Você tem ficção científica que trabalha muito a parte humana, você tem o livro que inspirou Blade Runner, o filme. Você tem o livro do Android Sonham com Ovelhas Elétricas, que ele fala muito sobre o que é estar vivo, porque no livro são androides e eles têm toda a reação humana, eles conseguem imitar os humanos, eles conseguem disfarçar em tudo, mas eles nasceram em uma fábrica de uma forma não natural. E aí tem-se muito sobre o que é ser humano, o que é estar vivo, o que é ter direito à vida. Ficção científica também é bom porque a gente volta lá pro início da ficção científica com Júlio Verne e eu me esqueci agora a mulher que escreveu a história do monstro de Frankenstein. Mary Shelley. Que eles começaram lá porque mesmo que a história não fosse baseada na ciência, ela ainda tem muito pé dentro de ciência, tem muito pé dentro de uma imaginação, de uma tecnologia que hoje pra gente é muito significante, é muito cotidiana, como por exemplo 20 mil léguas submarinas. Naquela época não se existia o submarino, mas hoje pra gente é cotidiano. Então assim, como assim era uma coisa inusitada? E Júlio Verne sempre teve muito aquele negócio que ele conseguia escrever de forma que pra você era sempre viável, era sempre possível. Ele não escrevia além da realidade. Em ficção científica, a gente também pode citar os casos de Star Trek, Jornada nas Estrelas, que muito antes de sequer surgir o iPhone, previu os flip phones ou as telas touch e muitas tecnologias que hoje a gente tem inspirado, às vezes por causa das obras que a gente viu. Você estava falando sobre o 20 mil léguas submarinas e eu li esse livro na escola ainda, e quando eu li foi meu primeiro contato com o autor. E foi muito chocante, porque muita coisa que eu entrei em contato ali eu fiquei chocado, porque eu vi quando foi publicado, eu fiquei, caraca, como assim? E, assim, ele foi um pioneiro realmente no gênero, e assim, eu particularmente não sou muito fã do gênero por enquanto, então quando eu leio um livro ou quando eu vejo um filme do gênero que eu gosto muito, eu fico muito surpreso, porque eu meio que tinha um preconceito com o gênero, mas quando você abre a mente, eu acho que é uma das coisas mais importantes no início, é abrir a mente para o gênero, porque é um gênero que é muito vasto, então dá pra você trabalhar muita coisa, né? A própria franquia do Star Wars tá aí pra isso, por isso que saiu outros filmes depois. A gente tem, assim, você citou aí do Júlio Verne que ele conseguia atrair muito. Um escritor que eu li recentemente e que eu acho muito bacana é o Andy Weir, o escritor de Perdido em Marte. Eu amo aquele filme, eu vou defender aquele filme até o final da minha vida. Eu falei que eu fiquei faltando 10 minutos para terminar o filme, não vi ainda, quase que me matavam, mas eu vou ver. O livro é fantástico, eu li em inglês e assim, na época eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade em ler em inglês, mas ele é muito fluente, é muito simples, a base científica é forte, mas é de uma maneira bem leve. E assim, para quem se interessa em começar com ficção científica, recomendo muito começar com Perdido em Marte. É uma comédia com algumas partes bem dramáticas, você sente angústia pelo personagem, pelo Mark Watney. E é uma leitura fantástica, é super simples, é leve, é um ótimo começo para quem quer entrar na ficção científica. E também outra coisa é que, assim, pra galera que, por exemplo, tem muita gente que só assiste filme de ação, por exemplo, né? Meu irmão ama Transformers, tem toda uma discussão de Transformers não é bom, Transformers é uma porcaria, enfim. Mas assim, eu acho que alguns filmes de ficção científica, eles conseguem pegar também um pouco do público de ação, porque, por exemplo, o Perdido em Marte tem muito disso no início, né? Aquela coisa dele foi deixado em outro planeta, então será que ele vai sobreviver, será que ele não vai? O início é muito instigante, assim, até pra quem não é muito fã do gênero. Você estava falando sobre Transformers é bom ou não. Sim. Tem muito filme de ação que a gente vê um pouco de ciências, mas assim, ele não exatamente entra em ficção científica. Hoje a discussão é que ficção científica
vai se caracterizar quando a base da história relaciona diretamente com ciências. Por isso eu gosto, por exemplo, de citar tanto Perdido em Marte, que ele vai falar de ciências para fazer a plantação de batatas, ele vai falar de ciências para explicar muita coisa do que ele tem que fazer no cotidiano. E no livro é muito bom também porque ele vai falar de ciências além do cotidiano, da sobrevivência dele, porque ele também vai falar das tarefas de um astronauta, que a equipe inteira foi-se embora e para ele matar o tempo vazio, ele começou a fazer as tarefas da equipe. Sem contar que no livro dá uma estendida de por que resgatar ele, assim, todo o dinheiro, os milhões, bilhões que se gasta para resgatar o Mark. Enfim, é tudo muito centrado na ciência. Por exemplo, tem uma discussão de que Star Wars não é ficção científica porque Star Wars trabalha muito mais com uma questão de fé do que de ciência. Sim. Porque a força, apesar de ser tentada explicada cientificamente no episódio 1 e 2, ela ainda é muito tratada como uma religião. A questão da Ordem dos Jedi é uma religião, é uma instituição, tanto que ela é uma instituição vinculada indiretamente ao Senado, ou seja, ao Estado e Igreja toda uma separado. questão política. Sim. Isso, é uma coisa separada, ela tem influência forte, assim como a Igreja tem no Estado hoje, fica muito nisso. Então, assim, algumas coisas a gente chama, que popularmente se chama de ficção científica, para a galera que é mais dentro do cenário, gosto de chamar de, por exemplo, Star Wars de Space Opera, ou então Transformers são um filme de ação e aventura mesmo, que por acaso envolve robôs gigantes. E é muito bom, apesar de ser muito ruim. E eu vi comentários também bem contrários assim, a esse pensamento, que é a graça da ficção científica. Então talvez esse seja mais um motivo para você ler e assistir esse gênero, exatamente esse outro lado, o lado mais social, o lado mais político da coisa. Porque se ficasse só no extraordinário, no fantástico, podia ser legal também, mas aí para isso a gente já tem a fantasia, né? Então a ficção científica ela pode mesclar, eu acho, um pouco mais desse lado político e como as sociedades, mesmo que em um futuro distópico, em alguma coisa apocalíptica, brinca com essa coisa política, né? Até onde o Estado vai, até onde as pessoas conseguem lidar. Perdido em Marte eu sempre recomendo muito porque, diferente da maioria das obras de ficção científica, ele é uma comédia. É sempre bom perceber isso, porque ele é uma coisa muito mais leve que as outras obras. Um dos problemas, assim, se é que podemos chamar de problema, é que a ficção científica como um todo, ela traz um peso muito forte, por exemplo, 2001, que é um filme assim, extremamente parado, então eu acho que a galera já tem ainda uma imagem muito fechada do que é a ficção científica, e isso pode ser um bloqueio, seja para livros, que você tem que demandar mais tempo ainda de leitura, seja para filmes que às vezes são filmes mais longos, mais cansativos, mais parados, mas eu acho que quando você começa a colocar isso numa balança, eu acho que a experiência se torna um pouco mais agradável. Agora você vai ter escritores que escreveram coisas fantásticas, como Philip K. Dick, que é o escritor de Android Sonham com Ovelhas Elétricas, mas você vai ter um livro de contos dele super supérfluo, super sem base, sem graça. Você tem o Asimov. O Asimov é um cara muito profundo, eu não indico para quem está começando, mas quem já está no cenário, assim, é muito bom de ler ele, porque ele tem as suas leis da robótica de tão impactantes que o cara é, e que a gente traz da literatura também para a vida real, né? Então, assim, algumas recomendações já foram aqui feitas, mas vamos esclarecer um pouco mais as coisas, porque Germano foi, assim, meu ídolo de ficção científica aqui na faculdade, porque eu não conhecia muita gente que gostava do gênero, mas você sempre gostou de ler sobre, assistir sobre, porque é de forma um escapismo, né? Assim, toda pessoa tem sua forma de escapismo. A minha foi jogos e cinema. Uma coisa muito legal também são os divulgadores científicos, né? Eu lembro muito de Carl Sagan. Eu, como tinha um certo pé atrás com ficção científica e com ciência, no modo geral, assim, essa ciência profunda que a gente fala, digamos, eu fui ler Carl Sagan porque me recomendaram também autores de não ficção. E aí, Carl Sagan, ele faz muito isso, ele fala muito, ele traz com uma linguagem muito mais acessível pra galera que nunca leu também ciência, que não tá muito enturmado, a buscar mesmo fontes, porque no próprio livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro incrível, ele fala logo no início que desde criança ele ia pra escola, óbvio, e quando ele chega na faculdade, algumas lacunas que, enfim, professores não conseguiram levar o assunto, ele ia por conta própria. Então ele foi atrás e ele foi meio que preenchê-las com essa curiosidade. Eu acho que para ficção científica isso também se aplica, porque é um gênero muito vasto, como eu tinha falado anteriormente, e você quer saber o que está acontecendo ali. Não, Carl Sagan, assim, você sempre acha que o cara mais indicado para você ler ciência não ficcional a questão que eu falei antes, tem que estar sempre curioso, tem que estar sempre se mantendo aberto a novas experiências. E assim, como eu disse, a gente tem que entender que ciência está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Física pode lhe ensinar como uma bola faz curva no meio do ar,
como um avião se mantém voando mesmo tão pesado, porque algumas coisas do nosso cotidiano funcionam de uma forma que pra gente parece estranha, sim, mas que na verdade é uma maneira bem natural. E assim, ciência pode ser muito lúdica, mas também pode ser muito chata, pode ser muito pesada. Eu sou um crítico de como a gente aprende ciências na escola. Eu acho que ela devia ser feita de uma maneira muito mais diversificada, de uma maneira muito mais que atraia a pessoa. Na escola, isso para a literatura, isso para vários outros ramos da ciência, não é que você deve estudar para fazer só uma prova, entendeu? O professor tem que saber levar aquilo para o aluno para você se sentir motivado. Eu acho que é por isso que muita gente sai, por exemplo, do ensino médio com dúvida da faculdade, porque não teve esse real incentivo na escola, e aí isso por uma questão muito maior também, que não vamos entrar no mérito, mas do professor não saber, de certa forma, levar aquele conteúdo. E eu, por exemplo, eu saí do ensino médio odiando biologia. Até hoje, talvez, eu acho que ainda não trabalhamos genética, fica um negócio, mas, por exemplo, física, matemática, tem muita gente que eu conheço que assim, é de humanas e adora, porque teve professores que incentivaram e que não fizeram esse bicho-papão em cima das ciências, né? Ciência dá para você aprender de diversas formas, lendo é sempre uma boa forma de se ter. E assim, Carl Sagan, quem não quiser ler uma coisa tão antiga, pode ler o Neil deGrasse Tyson, é um cara que hoje está assim, é o novo... Ele substituiu o Carl Sagan na série Cosmos. Uhum. E assim, eu acho que ele é um dos maiores cientistas divulgadores de ciência, porque a gente tem muito divulgador de ciência que não é cientista, mas que é embasado. Sim. Carl Sagan é um cara que tem assim trabalhos legais para a área de quem está querendo se apresentar. Ele faz palestras muito boas, ele consegue misturar humor com ciência. Legal. Tem também canais brasileiros do YouTube que você pode ver. Existe o Nerdologia, existe o Nostalgia, que tem falado de ciência. Tem muita gente no YouTube, tem muita gente na literatura. É um ramo muito diversificado. Tem gente boa, tem gente ruim. O que basta você procurar, dar um pouquinho de esforço que você vai encontrar o seu, que você vai encontrar o seu ritmo. Eu particularmente sou inscrito em diversos canais de diversas formas e ramos e coisas. E às vezes eu acabo gostando de algo que eu nem sabia que gostava. Isso acontece muito. Agora eu queria saber dos livros, ou de obras, filmes, documentários, artigos, não sei, que você recomenda assim para qualquer pessoa. Seja iniciante, já esteja dentro do meio. Olha, para iniciantes eu vou recomendar, eu não lembro agora o nome do filme, Deus me perdoe, mas eu não lembro de maneira graças a Deus. O nome do filme, mas é um filme meio ruim, com Nicolas Cage, mas que eu acho fantástico para falar sobre viagem no tempo, por exemplo, que ele é um vidente e ele tem uma frase que o problema é que quando você olha para o futuro muda, então você nunca pode prever o futuro. Para o pessoal que está querendo começar, tem Doctor Who, que é uma série britânica. Assim, tem episódios sozinhos que você assiste e que trabalham de maneiras bem diferentes do cinema ou dos livros. Você vai poder ver, como eu já disse, Perdido em Marte. Eu recomendo muito que vejam... IndieWire tá patrocinando esse vídeo, porque já fiz aqui umas 500 vezes. Eu adoro IndieWire, adoro Perdido em Marte. Eu recomendo muito que assistam Star Trek. Não precisa ser os novos, tem agora a série... É Star Trek isso aqui? Ou... É Star Trek isso aqui. Tem a série nova que tá passando semanalmente na Netflix e eu acredito que na ABC, que é Star Trek Discovery. É muito boa, ela fala, assim, a ciência é bem mais subjetiva, é muito mais narrativa, mas é muito boa. Recomendo que vejam Interestelar, é complicado, mas é ótimo pra falar sobre relatividade. Tem vários e tem vários níveis, assim... Eu pessoalmente também gosto do filme baseado no livro do Jules Verne, que é O Viagem ao Centro da Terra. É um pouquinho ruim, mas também é uma coisa muito legal. É uma forma diferente de você tratar ficção científica. E assim... Procure o seu ramo, procure... O céu é o limite. Olha, Maria, tá emocionada aqui agora. O céu é o limite, ficção científica, tá tudo junto. Buzz Lightyear. Deus, que calor. Estamos gravando aqui no meio de uma selva. Tainá tá gritando ali em cima do cipó. Bom, gente, então essas foram as indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram alguma coisa ou leu alguma coisa que a gente falou aqui, deixa nos comentários, né? Vamos trocar mais experiências. E a gente não queria, se a gente falou alguma coisa precipitada também, já não foi nossa intenção. Se falou uma besteira, me corrija. Sim, vamos corrigir sim. E é isso, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos e até a próxima. Tchau.